Você já pensou em comparar os números com as cores? Pois nesse vídeo vamos comparar números primos com as cores primárias. Você já percebeu que primos e primárias são duas palavras bem parecidas? E não é por acaso, elas significam a mesma coisa. Você sabia que a palavra primo significa primeiro? E a palavra primária também. As cores primárias são vermelho, azul e amarelo. E elas têm esse nome porque são as cores que vêm primeiro, ou seja, elas não podem ser formadas pela mistura de outras cores. Agora, se a gente misturar essas cores entre si, formamos sim novas cores. Como por exemplo, se eu misturar o vermelho com o azul, encontro o roxo. Se eu misturar o vermelho com o amarelo, encontro a cor laranja. Se eu misturar o azul com o amarelo, formo a cor verde. Então, vamos preencher essa tabela assim. Primeiro com as cores primárias, vermelho, amarelo e azul. E em seguida, vamos colocar as cores secundárias, que são essas cores que foram formadas com as cores primárias, que são as cores roxo, laranja e verde. E também existem as cores terciárias, que são a mistura de cores primárias com cores secundárias, como por exemplo o rosa, que é a mistura do vermelho com o branco, o marrom, que é a mistura do verde com o vermelho, e assim por diante. Mas na verdade, ao invés de chamá-las de secundárias ou terciárias, todas as cores que são formadas, ou seja, que não são primárias, eu prefiro chamar de cores compostas, porque elas são simplesmente compostas por outras cores. Agora que você já entendeu tudo sobre as cores primárias e as cores compostas, vamos aos números primos. Assim como as cores primárias são as cores que vêm primeiro, os números primos são os números que vêm primeiro, ou seja, não podem ser formados pela mistura de outros números. Só que para misturar as cores é bem fácil, mas como a gente vai fazer para misturar os números? De um jeito bem simples, usando a multiplicação. E para você entender o que é um número primo, vamos fazendo multiplicações e testando número por número. Começando pelo número 1, só que não, a gente vai deixar esse número para depois porque ele é um caso especial. Vamos começar então pelo número 2. A gente precisa saber se o número 2 é um número que forma novos números ou se ele é formado por outros números. Só que quando a gente pensa em multiplicação, a única multiplicação que a gente consegue fazer e encontrar o número 2 é o próprio 1 vezes o 2 ou 2 vezes o 1, que é a mesma coisa, e nos dois casos eu tive que usar o número 2. Então ele não foi formado, ele veio primeiro, por isso é um número primo. A mesma coisa para o número 3. Eu só encontro o número 3 fazendo ele mesmo vezes o 1. Então, ele também é um número primo. Já o número 4, além da multiplicação 4 vezes 1, eu também consigo encontrá-lo fazendo 2 vezes o 2. 2 vezes o 2 igual a 4. Como ele apareceu pela multiplicação de outros números, ele não é um número primo, ou seja, ele é um número composto. Testando então o próximo número, que é o número 5. Eu não consigo encontrá-lo a partir de uma outra multiplicação com números diferentes de 5. Só mesmo 5 vezes o 1 ou 1 vezes o 5. Então, é sim um número primo. O número 6, além do próprio 6 vezes o 1, também consigo encontrá-lo fazendo 2 vezes o 3. Como ele foi encontrado a partir da multiplicação entre números diferentes de 6, ele é um número composto. Número 7, então, e também não consigo pensar em outra multiplicação, a não ser o próprio 7 multiplicado por 1. Então, também é um número primo. Já o número 8, além do próprio 8 vezes 1, também consigo encontrá-lo a partir do 2 vezes o 4. Então, ele é um número composto por outros números. O número 9 também não pode ser um número primo, porque quando multiplico 3 vezes o 3, encontro o 9. Já que ele é encontrado a partir de números diferentes dele mesmo, ele é um número composto. O número 10 também é um número composto, porque consigo encontrá-lo fazendo 2 vezes o 5. Já o número 11 é sim um número primo, porque não tem uma multiplicação com números diferentes de 11 para poder encontrá-lo.
O número 12, além do 12 vezes 1, também consigo encontrá-lo fazendo 2 vezes o 6 e também fazendo 3 vezes o 4. Então, ele não é um número primo, ele é um número formado por outros números, ou seja, é um número composto. Já o número 13 só pode ser encontrado a partir dele mesmo, então ele é um número primo. O número 14 também pode ser encontrado a partir de outros números, como o 2 vezes o 7. Então, é um número composto. Já o número 15 é um número que eu consigo encontrar a partir da multiplicação do 3 pelo 5. 3 vezes o 5 é igual a 15. Então, o número 15 não pode ser um número primo, porque ele é um número composto por outros números. E é assim que você pode pensar sempre que precisar saber se um número é primo ou não. Será que tem alguma multiplicação que consigo encontrar esse número sem usar ele mesmo? Ou, se você preferir, também pode seguir a definição oficial de número primo. Número primo é um número natural maior que 1 que possui apenas 2 divisores diferentes, o número 1 e ele mesmo. Ou seja, aqueles números que eu só consegui encontrar fazendo a multiplicação do número 1 por ele mesmo. Então agora vamos analisar toda a nossa comparação entre cores primárias e números primos. E conseguimos observar que as cores primárias são as que formam novas cores e os números primos são os que formam novos números. Já as cores compostas são as cores que foram formadas por outras cores e os números compostos também. Eles são os números formados por outros números. Por isso que essas palavras têm tudo a ver uma com a outra. Elas representam a mesma coisa. Só que numa situação são com as cores e na outra situação com os números. Outro fato super interessante que a gente consegue observar é que apenas o número 2 é um número par que também é primo. Os outros números pares sempre vão ser números compostos, porque qualquer outro número par eu consigo encontrar fazendo 2 vezes alguma coisa. O número 4 é 2 vezes o 2. O número 6, 2 vezes o 3, o número 8, 2 vezes o 4 e assim por diante. Então, o único número par que é primo é o número 2. O resto é número composto. Mas nem todo número ímpar é primo também. Como a gente pode observar aqui, o número 9, o número 15 e muitos outros. Mas ainda ficou faltando falar sobre o número 1. Vamos voltar então para o número 1. Será que ele é um número primo? Ele consegue formar novos números? Se eu multiplicar qualquer número por 1, ele não vai formar um novo número, ele vai formar um número que já estava sendo multiplicado. Então, ele não é um número primo, porque ele não forma novos números. E também não pode ser um número composto, porque não tem números diferentes para multiplicar e encontrar o 1. Ele é apenas formado fazendo 1 vezes o 1. Então, esse número não se encaixa nem como número primo, nem como número composto. A gente vai deixar ele aqui do ladinho de fora desse quadro. Se a gente fosse comparar ele com uma cor, é como se ele fosse uma cor transparente, porque não forma novas cores e nem é formada por cores diferentes. E aí, conseguiu entender o que é um número primo? Fica então um desafio da Tia Pri para vocês. O número 23 é um número primo ou um número composto? Você consegue imaginar alguma multiplicação que a gente consiga fazer para encontrar o número 23 sem usar ele mesmo? Deixa a resposta aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. Beijinhos da Tia Pri e até mais!